próprias referências e dizer, eu sou assim, não tive alternativa, eu nasci assim, eu sou assim desde que me lembro. E isso é um bocado complicado de ligar isso. Claro que não é assim desde que se lembra, não é? A Pois. pessoa não é assim desde que se lembra. Pois. Agora tem de facto aquela inclinação ou predisposição por razões que me parece prenderem-se, por um lado, com questões de afetividade pessoal precoce e, por outro lado, com papéis desempenhados em grupos anteriores. Sim, sim. Então, vamos começar. Será importante um jovem inserir-se num grupo, principalmente durante a sua adolescência? Pronto, os teóricos dizem que sim, não é? Vocês com certeza que sentem na vossa pele. Bom, para já, nós enquanto que andamos no mundo, temos como nosso meio de adaptação um meio social. E tudo começa na família. Logo, vamos depois divergindo para outros grupos mais alargados, onde a intimidade pode ser maior, pode ser menor. Com os adolescentes, o grupo de pares é importantíssimo, os grupos de pares são importantíssimos, uma vez que o adolescente, mais do que nunca e mais do que ninguém, está à busca da sua própria identidade. Essa busca de identidade é uma busca ativa, portanto o adolescente precisa de experimentar papéis, e como cognitivamente ele gosta de discutir, gosta de ter opiniões pessoais, gosta de fundamentar as suas opiniões, gosta de ter razão naquilo que pensa sobre si próprio, sobre o mundo à volta dele, então é indispensável a consulta dos pares, é indispensável a partilha de ideias com os pares e, particularmente, nessa altura estão a redefinir-se os papéis de género, sou menino, sou menina, sou rapaz, sou rapariga, quais são as minhas inclinações sexuais, quer casar, não quer casar. Então, os pares são privilegiados nessa altura para a discussão e até para a experimentação ativa de papéis, nomeadamente do namoro, de alguma liderança, de alguma cooperação e até, porque não, de agressividade, de altruísmo, de cooperação. Portanto, é nos grupos de pares que se procura isso. Portanto, basicamente, trata-se de uma questão adaptativa, mas tanto quanto o ser humano, e particularmente agora o jovem adolescente, tem uma adaptação a um meio que é social. Então, podemos dizer que esta necessidade humana de formar grupos vem mesmo da própria espécie humana e da antiguidade. Discute-se muito se a espécie humana é uma espécie gregária ou se não é gregária. Quer dizer, se os genes humanos, tal como os genes de algumas outras espécies, se inclinam o humano para a vida em conjunto, a vida em grupo. Há teóricos que defendem que sim, há teóricos que defendem que não. Como não se descobre o gene ou os genes da gregariedade, aquilo que nós sabemos por estudos com bebês é que a inclinação para o afeto e a partilha com o outro, ou a partilha que é afetiva, pode ser indiciadora dessa necessidade de grupo e que tudo isso começa precocemente na relação com os pais, com a progenitora em particular, quando assim pode ser, se não com alguém que é o cuidador. Portanto, se é inato ou se não é inato, por exemplo, o John Bowlby diz que sim, que é inato, a partir do afeto, esta inclinação para o grupo. De qualquer forma, se não for só inato, e se calhar não é só inato, nós aprendemos a tirar partido de vivermos em grupo. Sim. Então, e as nossas relações interpessoais são influenciadas pelo meio social? Sim, sim. Até que ponto pode... Desde cedo, nos grupos aos quais nós pertencemos, nós vamos desempenhando papéis, né? Papéis diferentes. Depois, internamente, portanto, a nível cognitivo, nós estabelecemos uma relação entre os vários papéis desempenhados e o nosso desempenho nesses vários papéis. Também, autorreflexivamente, vemos quais têm sido os nossos estatutos nos diferentes grupos. Depois procuramos fazer uma síntese disso tudo e adaptarmos ou criarmos grupos nos quais nos sintamos bem e para nos sentirmos bem. Aquilo que, entre muitas outras coisas, que nos faz permanecer num grupo é o facto de termos objetivos em comum com esse grupo, sermos cooperantes. Evidentemente isso vai também depender muitíssimo da organização interna, quer dizer, da personalidade da pessoa. Essa personalidade não é um acaso, tem aquele feitio porque tem aquele feitio, não é isso, quer dizer, essa personalidade já é o resultado de sucessivas etapas de desenvolvimento que foram constituindo a minha identidade, ou nas quais eu fui constituindo a minha identidade, na medida exata em que fui sendo afetivo, recebendo afeto,
e desenhando aí os meus papéis e o traço comum a todos os meus papéis. No fundo vai constituir a minha identidade, pelo menos em termos de identidade retirada do social, da organização de serviço, faz-se com a colaboração dos grupos. E então esses fatores motivacionais podem ser intrínsecos e extrínsecos? Sim. É muito difícil nós definitivamente dizermos que há uma motivação intrínseca, isto é, o querer por querer muito interior, isto é, um querer que não dependa já de ideias, se quisermos aquilo que a gente em psicologia chama das atitudes, portanto, das nossas crenças sobre o mundo à nossa volta. Geralmente a nossa motivação depende muito de como nós fomos fazendo a leitura das coisas que nos interessavam cá fora. Portanto, por norma, a motivação é influenciada de coisas exteriores. Agora, eu posso estar motivado porque vou ser reforçado, eu vou receber uma recompensa de algo que me é exterior, e aí isso chama-se motivação extrínseca, não é? Porque é reforçada de fora. Posso estar motivado por um querer muito próprio, muito meu, que nada tem a ver com o exterior, que é muito difícil, o que é muito difícil de confirmar. Quer dizer, será possível, por exemplo, que eu queira ser médico apenas porque quero e posso provar que quero e que é tratar dos meus pacientes que me interessa mesmo? Posso provar isto sem haver interferência do dinheiro, do status, das coisas que vou ter por vir a ser médico? É um bocadinho complicado, Então, e quando nós nascemos, o primeiro grupo em que nós nos inserimos é a família. Claro. Que papel pode ter a família na formação de uma identidade pessoal? Bom, ao que parece, papel nuclear, né? Absolutamente fundamental. Inclusive as teorias dinâmicas, portanto, que derivam da teoria psicanalítica de Freud, essas teorias afirmam que definitivamente são os traços marcantes de afeto que eu teci com os meus progenitores e posteriormente, e logo ali, mas também de uma forma mais peculiar, depois com os meus irmãos e digamos, na partilha e na troca e no negócio que eu vou fazendo de afetos e de coisas junto com os meus irmãos, eu aprendo de uma forma peculiar os meus futuros desempenhos sociais, os meus futuros desempenhos de papel. Claro que isso depois será confirmado ou infirmado pelos papéis que vou exercer noutros grupos, mas algo me fica como muito intrínseco, como traço marcante meu, a partir do modo como eu agi no meu grupo de família e como o meu grupo de família agiu para comigo. Claro que isto é marcadamente afetivo e motivacional e depois sobre isso nós fazemos as nossas cognições. Então, e quando nos inserimos num grupo, nós esperamos receber algo em troca? Qual é a influência do grupo, então, no eu? Eu vou tentar defender apenas aquilo em que eu acredito mesmo. Aquilo em que eu acredito mesmo é que os grupos para lá da família são lugares e, portanto, lugares de interação em que eu, de certa forma, isto é, de formas diversificadas e mais criativas, sem eu me dar conta disso, em que eu recrio muitíssimo daquilo que foram as minhas relações na família, não é? Portanto, o modo como eu senti os meus progenitores e eles me sentiram a mim, o modo como lidaram comigo, o modo como eu tive que negociar isso, o modo como eu tive que negociar isso com os meus irmãos, intrinsecamente prepara-me para o modo como depois vou agir nos outros grupos. Claro que há pequenas alterações que depois vão ocorrendo como resultado de algumas coisas que eu não esperava ao agir noutros grupos e eu não esperava aquele tipo de devolução, então provavelmente eu tenho que alterar um pouco os meus comportamentos e às vezes altero um pouco, outras vezes altero muito, mas a minha dimensão interna consiste num comportamento padrão, ou conduz-me para um comportamento padrão que reproduz aquilo que eu fui e provavelmente estou sendo na minha família. Para sermos muito concretos, por exemplo, eu tenho um progenitor muito autoritário e se me submeti a essa autoridade de forma consciente ou não consciente, voluntária ou não voluntária, eu provavelmente em grupos futuros vou ter problemas com a autoridade, com a liderança desses grupos, ou vou de formas eventualmente desmedidas querer ser o líder nesses grupos. Bom, eu defendo que o modo como eu negociei a minha integração na família vai reproduzir-se em outros grupos. Ok, então, e caso uma
pessoa não se integra no grupo, poderá ter uma influência muito negativa no seu desenvolvimento? Vocês sabem perfeitamente, já pela vossa experiência dos 14, 15, 16, 17 anos, mais ou menos que vocês têm visto